Oi, tudo bem com você? Eu sou Bruna Rocha e esse é o 35º episódio do podcast Café com Pé na Areia, um espaço de encontros sonoros para sentir, compartilhar, conectar e acolher experiências que nos afetam, sempre acompanhados de um bom café. E se você não é de café, sirva-se do que te faz bem e senta comigo para conversar. A praia de hoje que eu trago vocês para conhecer é a Praia do Trapiche. É uma praia que fica aqui na cidade de Penha, ao lado aqui de casa, e é uma praia que tem um cenário muito bonito, porque é daqui que saem a maioria dos barcos de pesca, então sempre tem os barquinhos aqui na frente para a gente ver. É uma praia em que a gente nada também, porque ela não tem onda, então fica muito fácil para aprender a nadar no mar, em águas abertas, perder o medo. Então, nossa família está sempre por aqui. E tem o trapiche, que é o que o Yuri usa para ficar lá de cima olhando a gente nadar e fazer as imagens, como estou podendo mostrar para vocês agora. E, bom, é uma praia bastante popular. O pessoal vem de final de semana, normalmente, vem com a família, vem com isopor, vem com cerveja, vem com tudo para passar o dia. E vem até com cachorro para nadar, que nem esse. Aí vocês estão vendo o dia que a gente foi nadar e a hora que a gente ia entrar para fazer um tiro de natação, a gente se deparou com uma pessoa ensinando o cachorro a nadar. É isso, de vez em quando acontecem essas coisas. E hoje eu trago também um café bastante popular, é o café tradicional do Três Corações. É um dos cafés que acho que atualmente está mais em conta no supermercado e eu acho ele bastante saboroso, ele é bem suave. Ele não é da família dos cafés gourmets, mas ele é um café gostoso, é um café honesto, entrega o que ele promete. Fiquem aí com mais um episódio talvez sobre limites e sobre como eu estou colocando em prática tantos anos de terapia e estou vendo tudo aquilo que antes era fala e era escuta virar ação. Curtam o episódio. Hoje eu estou gravando de uma forma diferente. É a primeira gravação que eu faço do podcast no microfone que eu comprei com o auxílio aqui dos valores do Apoia-se. Eu esperei a Black Friday para pegar o microfone que eu queria, vamos ver se está funcionando bem. Estudei bastante aí no YouTube, algumas opções. Espero que ele consiga pegar bem aqui o áudio, apesar de estar tendo uma lavação de parede do lado de fora do meu prédio. E é a primeira vez que eu gravo sem uma coberta por cima, porque eu normalmente gravava assim para o som ficar mais abafado. Vamos ver como é que vai funcionar agora. Essa também é a primeira vez que eu gravo o podcast sem ter escrito ele como um texto antes. E eu faço isso não por uma desorganização, que poderia ser, mas é um teste porque existem tantas coisas rolando aqui na minha cabeça, tantos temas, tantos assuntos, que eu disse, meu Deus, eu preciso organizar isso. E eu não estava conseguindo organizar por escrito. Então eu resolvi falar, vamos ver como é que vai ficar, porque tem muita coisa borbulhando, assim. Eu acho que um dos motivos é final de ano, né? Final de ano, parece fim do mundo, é muita coisa pra gente pensar, repensar. Eu tenho pensado em muitas coisas nesses últimos tempos. Eu tenho vivido muitas mudanças. Eu acho que 2025, gente, foi um ano de tanta mudança na minha vida, mas tanta. Não só mudança física de apartamento, no final eu fiz 2 mudanças basicamente esse ano, mas mudanças internas, assim. Eu acho que muitas coisas que eu trabalhei em terapia nos últimos anos, eu consegui colocar em prática e fazer como ação mesmo em 2025. A questão de colocar limites em relações, a questão de fazer coisas por mim, a questão de ter um tempo para mim, a questão de não tomar conta de coisas que não são minhas, sabe? Carregar só a minha mochilinha, não a mochilinha dos outros. Não sempre, lógico, né? Mas eu acho que esse foi o ano dessas ações, assim. E
tá finalizando esse ano tem sido algo muito potente, assim, de pensar nisso e pensar como vai ser 2026. Eu sei que é uma continuidade, né? O ano não é porque acaba o ano que acaba tudo, mas é o fim de um ciclo, assim, é importante pensar sobre isso. Essa semana também aconteceram vários acontecimentos importantes, o aniversário do Francisco, de 9 anos, nossa apresentação de balé, e vai ter episódio específico sobre esses dois temas, porque só a festa do Francisco e a apresentação de balé merecem um episódio. Mas eu acho que uma das coisas que tem me pegado muito nos últimos dias, principalmente, é o quanto nesse ano eu consegui me livrar muito do que os outros estão pensando. Porque por mais que a gente diga que a gente não dá bola para aquilo que os outros pensam, a gente dá. Porque a gente vive muito no olhar do outro, a gente se espelha no olhar do outro, a gente muitas vezes se coloca sendo aquilo que o outro diz que a gente é. E eu acho que isso foi uma desconstrução muito importante para mim nos últimos anos, de eu ver quem eu sou e não quem os outros dizem que eu sou. Né? Aquela coisa de não ser apenas aquilo que te dizem que tu é desde criança. Né? Então, esse último ano foi um ano de pensar muito mais e de viver muito mais isso, de, não, peraí, isso que você está dizendo que eu não sou. Ou não, peraí, isso que você está vendo na minha atitude não é o que eu estou fazendo. Né? De discordar de pessoas que eu gosto e dizer, eu não concordo com você. E tá tudo bem, a gente continua tendo uma relação, eu só não concordo. E continuar, sabe? Sem ter o medo de desagradar. Quer dizer, o medo tá ali igual, né? Porque a gente sabe que quando não concorda com uma pessoa, outra pessoa pode não lidar bem com isso e não querer mais falar com você. Ou pode brigar, ou pode, enfim, querer sair de uma relação. Mas esse foi o ano em que eu discordei muito. E eu disse muito não. Porque eu entendi que cada não que eu digo para as outras pessoas, causando talvez um desconforto na outra pessoa, é um sim que eu digo para mim e é um conforto que eu trago para mim. E apesar disso poder parecer egoísmo, porque pode, e eu acho que por muito tempo eu aprendi que isso era egoísmo, isso é uma forma de eu me fortalecer, de eu me sentir melhor, de eu poder ser uma pessoa melhor para os outros, porque cada desconforto que a gente carrega, cada sapo que a gente engole, vai trazendo coisas ruins pra gente. E eu acho que um dos fatores para eu não ter adoecido nesse último ano, principalmente, e quando eu digo não ter adoecido, é nenhum tipo de doença mesmo, é de não estar engolindo sapo. Porque, bom, vocês sabem, eu tenho esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune, ela é muito desencadeada por fatores emocionais, então, durante muitos anos eu tive 4, 5, 6 crises no ano, e todas elas eu sei nomear o que estava acontecendo emocionalmente na minha vida para eu ter aquela crise. E esse ano foi um ano que eu não tive nenhuma. Quer dizer, nos últimos anos eu não tenho tido, mas eu não tive. Enfim, eu fiz um triatlon, gente. Eu tô treinando 2 vezes por dia. O meu corpo tá respondendo melhor. E o meu corpo tá respondendo melhor por vários motivos. Um deles é porque eu tô me priorizando. E tô priorizando o tempo que eu tenho no meu dia a dia para fazer coisas para mim. E treinar é fazer uma coisa para mim. Mas além disso, tem uma questão de que eu tô seguindo aquilo que eu acho que é importante para mim. E isso faz com que o meu corpo não adoeça. Isso faz com que eu não sinta tanta fadiga. Isso faz com que o tremor da minha mão não seja tão forte todos os dias, porque ele existe, ele tá ali. Ele faz parte de mim e do meu dia a dia. Mas ele não me impede mais de fazer nada. E eu acho que isso tudo tem a ver, sim, com os limites e com aprender a lidar com coisas que eu não gostava de lidar antes. E aí eu volto para um episódio lá do início do podcast, né, da listinha de
que eu fiz com os meus alunos do mapa pessoal do que é difícil de fazer e que você gostaria de melhorar, porque uma das coisas que eu escrevi com basicamente todos os meus alunos quando eu fazia o meu mapa pessoal é que eu tenho muita dificuldade em ter conversas difíceis, em ter conversas em que eu tenho que discordar das pessoas, ou que eu tenho que falar alguma coisa que é difícil de lidar. E esse ano eu tive muitas conversas difíceis e eu me vi muito mais madura nessas conversas, porque eu me coloquei exatamente como eu pensava e sentia que eu devia fazer, e não pensando como eu podia deixar a outra pessoa que estava ouvindo mais confortável. E isso é muito duro, porque assim, uma das conversas muito difíceis que eu tive nos últimos dias foi com a minha mãe, que, enfim, é a pessoa mais importante para mim, que sempre esteve do meu lado, que é uma das pessoas que é minha rede de apoio. E é muito duro ter que ter uma conversa difícil com ela, porque quem é que quer deixar uma mãe magoada, certo? Mas eu precisava naquele momento dizer que eu não concordava com alguma coisa que ela estava fazendo ou dizendo, e que a nossa relação continuava a mesma, mesmo eu não concordando. E foi, eu acho que a primeira vez que eu tive uma conversa difícil, em que eu me coloquei e disse, eu não vou, eu não tô brigando com você, eu não tô dizendo que eu tô certa, você tá errado, eu só tô dizendo que a gente pensa diferente e tá tudo bem, só que eu não vou dizer que eu concordo só pra dizer que eu concordo ou pra te deixar confortável. E eu fiz isso em outros momentos, com outras pessoas, né, no trabalho menos, porque eu confesso que entre ter uma conversa difícil no trabalho que não vai dar em nada e só deixar passar, às vezes eu só deixo passar, porque eu acho que a gente, para além de saber ter conversas difíceis, a gente precisa saber quais batalhas a gente quer entrar, né, quais lutas a gente quer guerrear, e tem muitas que eu acho que, enfim, eu também soube escolher quais valem a pena e quais não. E assim, eu acho que é isso, sabe, que eu queria comentar um pouco hoje com vocês, tomando meu café, que aliás é o café que aparece na abertura, que eu gravei na Praia do Trapiche, que esse foi um ano de me entender um pouquinho melhor, de entender esses meus limites e de dizer, gente, tá tudo bem, olha só, eu não vivo da forma talvez que você esperam. Eu mudei muito nos últimos anos e talvez esse ano tenha sido o ano que eu mais mudei. E tá tudo bem se você aceitar que nossa relação esteja assim, sabe? E aí é curioso também porque, bom, eu mudei de casa, eu mudei algumas coisas na minha própria casa, e às vezes as pessoas dizem assim, mas Bruno, nessa tua rotina que tu criou aí, né, que tem 2 treinos por dia, eu sou uma trabalhadora CLT 40 horas, então eu tenho que cumprir horário, eu tenho filho pequeno, eu tenho ensaio de balé, eu tenho treino de jiu-jitsu, eu tenho tudo isso, como que tu faz caber tudo isso? E aí eu me vi nos últimos dias falando muito para as pessoas assim, gente, vocês acham que minha casa tá arrumada? Vocês acham que a minha roupa tá passada? Então, assim, eu também comecei a priorizar algumas coisas. Isso não quer dizer que eu não priorize higiene e uma casa bem arrumada, tá? É lógico que eu gosto, mas assim, entre tá com todas as roupas que eu lavei guardadas no guarda-roupa dobradinhas e eu ir treinar minha corrida, eu vou ir treinar minha corrida, porque a roupa ela não vai sair dali do lugar, ela vai continuar ali e eu vou guardar depois. Entre ter uma casa toda organizada e ter 2 filhotes de gato que deixam uma bagunça e que levam sujeira para tudo que é canto, eu preferi ter 2 filhotes de gato e depois eu vou limpando a bagunça que eles fazem, a gente vai se organizando. Muitas vezes entre arrumar a casa ou sentar e jogar com meu filho, eu prefiro sentar e jogar com meu filho. E muitas vezes entre, sei lá, instalar uma prateleira que está ali há meses para ser instalada e ver um filme no cinema, eu vou ver um filme no cinema. Isso, para algumas pessoas, pode ser visto como
desleixo, como irresponsabilidade, como, enfim, várias palavras bem negativas que eu vi. E sim, as pessoas dizem porque as pessoas, elas não têm noção. Mas para mim é prioridade. E para mim é saúde, porque eu tô feliz, eu me vejo bem, e essas coisas me fazem bem no meu dia a dia. Então, aquilo que eu falei no início de não dar bola porque os outros pensam, eu acho que eu me vi assim ouvindo essas coisas e pensando, meu Deus, como você consegue olhar para minha vida e só ver a roupa que não tá guardada? Como? Como que você não consegue ver todo o caminho para eu estar aqui hoje bem, né? Muitas pessoas não me conhecem há tanto tempo, não sabem que há 1 ano e meio atrás eu estava lutando para continuar viva. Literalmente, assim, eu tive um burnout, uma situação de estresse absurda, uma situação financeira muito difícil e que eu achei que não valia mais a pena estar aqui. Então, para mim hoje, estar aqui falando, desculpa, e comemorando cada uma dessas conquistas, sabe? Comemorando a minha casa do jeitinho que ela é, comemorando a minha rotina com pessoas que, meu Deus, me apoiam e estão comigo em tudo, e me apoiam até nos projetos mais malucos, tipo criar um podcast para conversar com as pessoas, gravar toda semana na praia e ter um trabalhão depois para editar. Quem vê até o final do vídeo sabe que o podcast e os vídeos são todos feitos e editados e tudo aqui em casa. Poder hoje dizer que eu sou atleta, poder hoje dizer que eu tenho um trabalho que não é a minha vida, mas é um trabalho que me ajuda a me sustentar e que é um trabalho digno e justo, poder dizer o quanto eu tô feliz, assim, é o que importa. E aí, o que as pessoas pensam sobre se a minha casa é simples ou luxuosa, ou se a minha casa tá arrumada ou não está, ou se elas concordam com o que eu digo e com o que eu penso ou não, tem sido o que menos importa. Porque o que mais importa é eu estar bem. E isso não é um egoísmo. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi muito com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, Bianca, e que esse ano eu não fiz terapia com ela, não fiz psicoterapia esse ano, mas o quanto a psicoterapia durante 5 anos com ela ecoou nesse ano e parece que veio numa avalanche de ação. É como se tudo aquilo que eu estava ouvindo e ouvindo de mim mesma e pensando teoricamente virasse ação. E o quanto isso foi importante, sabe? O quanto isso foi potente, o quanto isso tem me construído e me deixado cada vez mais forte. Porque, bom, logo vocês vão conhecer um novo projeto meu, que eu tenho um pouco, às vezes, de receio de dividir, porque eu sei que muitas pessoas vão dizer que é loucura, e que eu já ouvi também de uma pessoa dizer, mas pra que tu vai fazer isso? Assim como eu já ouvi pessoas perguntando, mas pra que tu faz o podcast se tu não ganha dinheiro com isso? Como se só valesse a pena a gente fazer coisas que rendem, ou só valesse a pena a gente ocupar o nosso tempo com aquilo que tem um retorno financeiro, né? O retorno que eu tenho com isso aqui é poder conversar com vocês, é poder compartilhar, é poder dividir um pouquinho do meu dia a dia e das minhas histórias, porque eu sei que é a minha humanidade que me conecta com vocês, e eu sei que daqui a pouco experiências de vocês podem se conectar com a minha. E daqui a pouco essa emoção que eu sinto ao falar também é uma coisa que bate bem em vocês, e vocês também pensem ou repensem em atitudes, em ações. Talvez você que esteja ouvindo esteja no momento de pensar teoricamente sobre os limites.
e pensando assim, quando que eu vou conseguir colocar em ação isso de dizer não para as pessoas, ou de dizer não para coisas que eu não quero. E esse dia chega, sabe? Chega. Chega se a gente quiser, chega se a gente se esforçar, chega se a gente for atrás de fazer acontecer. E aí é curioso, assim, já finalizando o episódio, porque já tá longo pra caramba, antes de gravar, eu tava passando café, e aí eu liguei na Alexa o álbum do Emicida, o Amarelo, que eu gosto muito de ouvir, e porque aquela música que diz tudo que nós tem é nós, me ajuda muito a me animar, enfim, é uma música que eu gosto de ouvir, e logo depois tocou As Pequenas Alegrias da Vida Adulta, que é outra música que eu acho linda, eu gosto demais, e que é isso, assim, sabe, as pequenas alegrias do nosso dia a dia, encontrar um Tupperware que a tampa ainda encaixa, ver um sorriso de um filho, conseguir uma pequena conquista simples, trivial, que não vai estar nos autos, não vai estar numa Forbes, não vai estar nos jornais, mas está no nosso dia a dia e está marcando a gente, está marcando o nosso DNA, está marcando o nosso corpo, está marcando a nossa alma com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente quer ser e com aquilo que a gente quer passar para os outros, porque o que a gente passa para os outros é aquilo que a gente sente, né? A pessoa pode estar, enfim, nadando em dinheiro, pode ter uma casa luxuosíssima, pode ter tudo organizado, tudo lindo, maravilhoso, e a energia dela, aquilo que ela passa, pode ser de uma tristeza imensa, né? Uma das grandes comemorações minhas desse ano é terminar o ano sem tomar medicamento antidepressivo, sem tomar medicamento para ansiedade, que foram medicamentos que me acompanharam por muitos anos, e depois do burnout foi mais importante ainda, porque foi o que me manteve viva, né? Mas o quanto eu vejo como importante eu não ter precisado deles esse ano. Eu ter tido tantas mudanças significativas, ter passado por tantas coisas e não ter precisado deles. Que bom que eles existem quando a gente precisa, mas como é bom não precisar. Faz parte das minhas pequenas alegrias da vida adulta, daquilo que não vai entrar numa enciclopédia, mas que eu comemoro. E que eu comemoro junto com vocês. Eu vou gravar ainda mais 1 ou 2 episódios agora em dezembro, prometo que menores. Depois me digam se vocês gostaram desse outro formato, mais livre, sem tanto roteiro. Eu tô gostando muito de fazer, apesar de eu me emocionar mais, porque nos outros episódios eu me emocionava ao escrever. Como agora eu tô falando, e é a primeira vez, eu acabo me emocionando ao falar. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha batido de uma forma legal. Se vocês acharem interessante, compartilha com um amigo, com uma amiga que está precisando ouvir também um pouquinho disso. Deixem um comentário, que para mim é bem importante ler os comentários de vocês, saberem que eu tô falando com alguém, assim, né, não só com o meu celular e meu microfone, que aliás, muito chique o microfone de lapela aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.